Bom dia a todos aí, começando aqui a correção da nossa atividade de revisão sobre equação do segundo grau incompleta. A primeira questão era para resolver as questões de equação do segundo grau incompleta. A letra A, como vocês podem observar, é do tipo AC. Resolve dessa seguinte forma: coloca o menos 64 trocando de sinal. O 2 aqui, que é o expoente, tirando a raiz quadrada de 64, que é mais ou menos 8. Aí x8 e x menos 8. Letra B também do mesmo tipo, AC. O 7 passa, o quadrado passa tirando mais ou menos a raiz quadrada de 7. Como não tem raiz quadrada exata, tá as duas raízes, é raiz de 7 e menos raiz de 7. A letra C também é do tipo AC. Aí menos 7 passou, aí aqui ó, ficou uma raiz quadrada dentro da raiz quadrada um número negativo. Aí a gente coloca que não existe raiz no conjunto dos reais, não existe, viu? Raiz quadrada de número negativo. Letra D é do tipo AB. Coloca o x em evidência, ficou x menos 5. Primeira raiz é x igual a zero. A segunda raiz vem do parêntese aqui, ó. X menos 5 igual a zero. O menos 5 passa positivo para o outro lado, x5. Então as duas raízes, 0 e 5. A letra E também é do tipo AB. Vocês podem ver. X em evidência, fica 2x menos 10. Primeira raiz é x igual a zero. Menos 2x menos 10 aqui, ó. O menos 10 passou, positivo. O menos 2 que estava multiplicando o x passou dividindo. Fazendo jogo de sinal aqui, fica menos 10 dividido por 2, 5. As duas raízes, 0 e menos 5. Ok? Segunda questão era para resolver. Tá bem. Aí na letra A, nós temos aqui logo no início o quadrado da diferença. Ó. Quadrado da diferença, parêntese por ele mesmo multiplicado. Aqui. Aí pega os termos semelhantes, ó, esse menos 2 com esse menos 2 dá menos 4. Aí temos um 4 positivo aqui, ele desaparece. Esse mais 4 e esse menos 4 também desaparece. Só vai ficar x ao quadrado igual a zero, raiz quadrada de 0 é 0. Beleza? Letra B, nós temos uma multiplicação aqui, multiplicou, ficou aí. Pega esse menos 4, traz, trocando de sinal. Aí fica x ao quadrado menos 2, do tipo AB. Aí a primeira raiz é x igual a zero, a segunda x igual a 2. Ó. Letra C. Logo no início da letra C tem uma multiplicação por 3, mas o parêntese é um quadrado da diferença. Eu coloquei até aqui, ó. Aí repete o 3 multiplicando, desenvolve o quadrado, que é ele por ele mesmo, né? Quando multiplica, fica isso aqui, ó. Aí o 3 vai multiplicar também, que o 3 está multiplicando parênteses. Ó. Quando multiplica o 3, ó, fica 3x menos 12x mais 12. Esse menos 12 era o que estava lá do outro lado da igualdade, passou negativo. Aí 12 positivo com 12 negativo elimina. Vamos ficar aqui com 3x ao quadrado menos 12x. Coloca em evidência. Primeira raiz é x igual a zero, está aqui embaixo. A segunda raiz, nós vamos pegar o 3x menos 12 igual a zero. 3x, o menos 12 passa mais 12. X é igual a 12 dividido por 3, que x é igual a 4, certo? Então, letra C, as raízes 0 e 4. Letra D. Letra D, aqui era frações. Aqui a gente coloca o 1 embaixo desses dois números inteiros que não tinha fração. Transforma tudo em fração. Tira o MMC. De 4, 1, 4 e 1 é 4. Ó. Coloca dos dois lados da igualdade um traço e o 4 dos dois lados. Faz aquela divisão em multiplicação, né? Divide por 1, multiplica por 2 dá 8. Divide por 4, multiplica por 3 que dá 3. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4x. 4 dividido por 4, 1 vezes 1 é 1. Ó. Aqui, ó. Processo. Elimina o denominador dos dois lados.
repete o primeiro lado aqui antes da igualdade, 8x² menos 3. Pega o que está depois da igualdade, traz trocando de sinal, ficou menos 4x² menos 1. Termo semelhante, faz a redução, 8 menos 4, 4. Menos 3 menos 1, menos 4. Aí 4x², esse menos 4 passou, mais 4. O 4 do x que está multiplicando passa dividindo. 4 dividido por 4 vai dar 1. Aí o quadrado aqui do x passa tirando a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Nós temos as duas soluções, x igual a 1 e x igual a menos 1. Beleza? Terceira questão era para resolver essas duas continhas aí, achar os valores aí. Na letra A é para achar o valor de m, certo? Então nós vamos começar passando esse que está do outro lado da igualdade para antes da igualdade, trocando de sinal. Aí ó, passou, pega os termos semelhantes, junta, menos 3m² menos 4m². Nós vamos ter menos 1m². Mais 2 menos 2 desaparece. Aí igual a 0. Aí esse menos 1 aqui passa dividindo. 0 dividido por menos 1 dá 0. E o quadrado passa tirando a raiz quadrada de 0, que o m é igual a 0. Ok? Na segunda, aqui ó, esse parêntese, pode ver que ele é idêntico a esse aqui. A única diferença é o sinal. Esse é menos, esse é mais. E aqui entre um parêntese e outro está multiplicando. Isso aqui é dos produtos notáveis. A gente chama produto da soma pela diferença de dois termos. Ok? Como é que resolve? Bem simples de resolver. Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. O primeiro termo é x dividido por 5. Bota dentro de um parênteses ao quadrado. Menos o segundo termo, que é 5. Ó. Vai ficar x², o 5 fica 25 e o outro 5 também fica 25. Passa esse menos 25 para o outro lado, positivo. Depois passa esse que está dividindo, passa multiplicando, aí 25 vezes 25, que dá 625. O quadrado do x tira a raiz quadrada de 625, que vai dar mais ou menos 25. Nós temos as duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Ok? A quarta é para achar o valor de x. Tem três questões aí. Diz o seguinte: diz que a área desse retângulo é igual à área do quadrado. As áreas são iguais. O retângulo tem lado 5 e 1,6x, o comprimento. E o quadrado, todos os lados são x. Ok? Na letra A, pede para calcular o valor do lado do quadrado. Como é que a gente calcula isso? A gente pega, multiplica x vezes x, que é do quadrado. Como diz que são iguais, coloca igual e multiplica 5 vezes 1,6, que é do retângulo. 1,6x. Aí vamos ter x vezes x². 5 vezes 1,6 dá 8x. Traz o 8x, passa trocando de sinal. Fica x² menos 8x igual a 0. Coloca o x em evidência. A primeira raiz já vai aparecer, x igual a 0, que não serve para nós, essa raiz aqui. O valor aqui 0 não serve. Nós vamos para a segunda, x menos 8 igual a 0. O menos 8 passa para o outro lado, 8. Então o valor do lado aqui é 8, que é o valor de x, ok? Letra A. Na letra B, pede para fazer o perímetro do quadrado e o perímetro do retângulo. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se um quadrado são 4 lados, cada lado é x, então x mais x mais x mais x. Como o x é 8, nós achamos bem aqui, 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá 32. Perímetro do retângulo, 5, ó. No outro lado também é 5, 1,6x, no outro lado também 1,6x. Então vamos aqui, ó, 5 mais 5 mais 1,6x mais 1,6x. Sabendo que o x vale 8, certo? Então 5 mais 5 é 10, 1,6 vezes 8 no lugar do x, né? Mais 1,6 vezes 8 no lugar do x. Quando multiplica 1,6 vezes 8, dá 12,8. Aí 10 mais 12,8 mais 12,8,
Quando soma 12,8 mais 12,8 mais 10 dá 35,6. Esse é o perímetro do retângulo. Tá aqui os dois perímetros, do quadrado e do retângulo. Na letra C pede para fazer a área dos dois, do quadrado e do retângulo. A área é multiplicar comprimento vezes largura. Comprimento vezes largura. Então a área do quadrado, x vezes x, 8 vezes 8, 64. A área do retângulo, 5 vezes 1,6x. 5 vezes 1,6 é 8. Aí o x é 8 também. 8 vezes 8, 64. Ok? E a quinta questão pede para calcular o valor de x em cada uma aí das alternativas. Aí as alternativas não estavam assim não. Estava lá escrito, né? Escrito. Lá dizia que o quadrado de x era igual a 121. Então x ao quadrado igual a 121. Esse quadrado passa tirando a raiz quadrada de 121, que é 11. Então, mais 11 e menos 11. Ok? Aí outro dizia lá que era assim, a terça parte do quadrado de x é igual a 27. Então tá aqui. Quadrado de x dividido por 3 igual a 27. O 3 passa multiplicando 27, que dá 81. E o quadrado passa tirando a raiz quadrada de 81, que vai dar 9. Então, mais 9 menos 9. A letra C dizia assim, o dobro do quadrado de x é igual ao triplo de x. Está aqui, dobro do quadrado de x igual ao triplo de x. Resolve trazendo 3x, muda de sinal, menos 3x. Coloca o x em evidência, o primeiro é x igual a 0. O segundo, ó, 2x menos 3 igual a 0. 2x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 2. Essas são as duas raízes da letra C. Letra D dizia que o quadrado de x... Não, a diferença do quadrado de x e 4 é igual a 140. Ela dizia assim. Então, diferença é menos quadrado de x e 4 igual a 140. Pega o menos 4, passa para o outro lado, mais 4. Soma 140 com 4, 144. Tira a raiz quadrada de 144, que é 12. X 12, x igual a menos 12. Ok? Espero que tenha ajudado. Espero que todos estejam bem. E fiquem em casa e bons estudos. Valeu!